Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da Contabilidade Facilitada. E hoje eu vou falar sobre planejamento tributário. Vou dar uma introdução aqui para vocês sobre o que é planejamento tributário e quais as etapas que você deve seguir. Ficou interessado? Fica comigo até o final do vídeo, então. Bom, com ou sem reforma tributária, o fato é que as empresas estão demandando cada vez mais por planejamento tributário, tendo em vista que, para se manter competitiva no mercado, uma empresa deve estar atenta a este ponto. É um dos principais pontos aí para se manter competitiva no mercado, seja comprando mais barato e vendendo com preços mais atrativos, tá certo? Então vamos lá, sem muita demora aqui. Isso é um overview sobre planejamento tributário, tá? Então a gente vai seguir aqui por regimes tributários existentes hoje no Brasil, análises que você tem que efetuar no planejamento tributário e os cálculos que você deve fazer, certo? Então hoje nós temos aí três principais regimes: o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Simples Nacional, para a empresa, né, optar por este regime, ela tem que ter um faturamento, uma receita bruta, que é a venda de bens, serviços, né? Até 4,8 milhões, tá certo? Então, podem se enquadrar aqui prestadores de serviço, pequenos comércios e pequenas indústrias, tá? Então, aqui, se uma empresa, né, quer optar pelo Simples Nacional, ela tem que cumprir aqui, né, no que diz respeito ao faturamento, né, olha para o ano anterior, vê se ela faturou até 4,8 milhões. Esse é o limite definido atualmente na legislação, mas ele pode mudar a qualquer momento, tá certo? Então, a empresa do Simples, ela tem uma carga tributária reduzida na grande maioria das vezes, não é uma regra geral, tá? E ela tem o cumprimento de obrigações acessórias facilitado, diferentemente do lucro presumido e do lucro real, que a gente vai ver agora. Então, o lucro presumido tem que ter uma receita bruta do ano calendário anterior de até 78 milhões, tá? Acima disso, já é obrigado a tributar pelo lucro real. Como o nome já diz, lucro presumido, fisco, né, determina qual seria o lucro estimado para determinada atividade. Então, o IRPJ e a CSLL, que são tributos sobre o lucro, são calculados sobre essas presunções estimadas pelo próprio fisco. Por exemplo, a legislação define que o lucro presumido para atividade de serviços é de 32%, serviço em geral. Já o lucro presumido para atividade comercial ou industrial, para a IRPJ, é de 8% e para a CSLL é de 12%. Então, nós temos aí essa sistemática de apuração do IRPJ e da CSLL. Lucro presumido aí ele serve principalmente para prestadores de serviço, tá certo? Porque prestador de serviço geralmente tem uma margem de lucro mais alta, porque o custo é menor, né? Afinal de contas, eles conseguem trabalhar um pouco mais a questão intelectual, que acaba tendo um valor agregado muito maior, né, na hora de definir o preço, certo? Então, geralmente, os prestadores de serviço utilizam a sistemática do lucro presumido. Também não é uma regra, por isso que existe o planejamento tributário, onde você vai colocar tudo, né, na ponta do Excel, como eu costumo dizer, para calcular de fato qual é o regime tributário mais apropriado. E o lucro real é a tributação efetivamente sobre o lucro da empresa. Então, empresas que têm um lucro inferior à base presumida do lucro presumido, né, na sistemática do lucro presumido, já é interessante começar a pensar no lucro real. Quanto menos lucrativa é a atividade, a chance aqui, né, a probabilidade do lucro real ser melhor é maior, tá? Então, a empresa que fatura acima de 78 milhões no ano já tem que tributar pelo lucro real, tá? E aí a gente
né, geralmente vê esse regime aplicado a indústrias, grandes comércios, tá? Que geralmente optam aí pelo lucro real, porque a margem de lucro é um pouco reduzida. E no caso da indústria aqui, a possibilidade, né, de deduzir aí a base do IRPJ da CSLL é bem maior, porque existem mais despesas aplicadas ali no processo industrial. Então, isso são regras gerais, tá? Eu não tô aqui para explicar tudo sobre o simples, tudo sobre o lucro presumido e tudo sobre o lucro real. Aqui são regras gerais introdutórias ao planejamento tributário, ok? Quais são as análises que você tem que fazer em relação ao produto, mercadoria ou serviço? Em relação ao produto, você tem que ver a composição, principalmente para determinação da alíquota do IPI. Quem aí já não ouviu a história do sonho de valsa, ou do leite de colônia, ou do Crocs, né? Então, essas manobras, né, tributárias legais, né, dentro da legislação para reduzir o valor do IPI de determinado produto é válida, tá? E nesse caso, a composição do produto é que vai definir o enquadramento na NCM, consequentemente, a alíquota do IPI. Lembrando que com a reforma tributária, o IPI vai ser extinto, né? Então, a extinção do IPI aí ocorre em 2027, né? Juntamente com o PIS e com a COFINS, tá? No que diz respeito à alíquota do ICMS, né? Quais as análises em cima do produto você vai ter que fazer, em cima da mercadoria? Em qual estado a empresa está estabelecida? De onde ela compra, para onde ela vende, né? Então, o planejamento tributário mais sofisticado, ele olha tudo isso, né? Ele olha o fornecedor, ele olha o cliente, ele busca os melhores preços, não levando em consideração apenas o preço da mercadoria, do insumo, mas também qual crédito, né, aquela aquisição vai gerar para a empresa, tá? Quais são as outras, né, unidades da federação que essa empresa vende para fins, né, de ICMS-ST, a substituição tributária, se ela vai se tornar o substituto tributário da operação para recolher esse ICMS antecipadamente para outro estado. Lembrando que com a reforma tributária, o ICMS-ST tende a acabar, né? Mas o ICMS de fato vai ser extinto apenas em 2033, tá? Então tem bastante chão aí pela frente ainda. E no que diz respeito ao PIS e a COFINS, a alíquota, né, regra geral aí para o regime cumulativo, que é aplicado principalmente para o lucro presumido e para algumas receitas ou atividades do lucro real, é de 0,65% e 3%, respectivamente, né? PIS 0,65% e 3% COFINS. E no regime não cumulativo, que é aplicado para empresas do lucro real, é de 1,65% e 7,60%. Qual que é a diferença? Regime cumulativo não permite apropriação de créditos na aquisição. Já o regime não cumulativo permite a apropriação de determinados créditos. Os créditos estão previstos lá no artigo 3º da Lei 10.833 de 2003, se você quiser se aprofundar aqui, tá? Aí, nesse caso, a tributação ela vai ocorrer, né, em cima dessa diferença entre débitos e créditos, tá? O valor a recolher, né, vai ser definido por esta equação dos tributos menos créditos dos tributos, tá? Em cima dessas aquisições. O produto vai definir se, por exemplo, o produto é monofásico, né? A análise desse produto. Então, hoje nós temos produtos monofásicos, onde a tributação ocorre apenas pelo industrial ou pelo importador. É uma tributação concentrada, onde, consequentemente, as etapas posteriores não pagam PIS e COFINS. Estou falando aqui, por exemplo, do setor, né, de bebidas frias, autopeças, medicamentos, higiene tocador, perfumaria, tá? Então, vários produtos aí estão sujeitos a essa incidência monofásica de PIS e COFINS, onde, consequentemente, o varejista, né, não recolhe novamente essas contribuições quando ele vende na ponta, certo? E também vai definir, né, as alíquotas de importação. A regra geral, né, a alíquota de importação de PIS e COFINS é de 2,10%
e 9,65, mas as alíquotas podem ser diferentes a depender do produto, se ele é monofásico ou não. Às vezes é beneficiado até com uma redução a zero, tá? De PIS e COFINS da importação. Em relação à mercadoria, o F de origem e o F de destino, que vai definir a alíquota do ICMS, né? A alíquota interna do ICMS, a depender da mercadoria, tem redução de base de cálculo, tem isenção, tem não incidência, tem diferimento. Então, a análise das mercadorias é importante também, né? Você vai definir, por exemplo, uma empresa do Simples Nacional não pode utilizar todos os benefícios previstos para as demais empresas de outros regimes, exceto, né, se tiver uma previsão expressa na legislação estadual, né? Então, por muitas vezes está lá no Simples Nacional, mas está deixando de aproveitar algum benefício de ICMS, porque não pode, né? Então, essa análise detalhada da operação do cliente é muito necessária quando a gente está fazendo um planejamento tributário, certo? Bem como aí para definir a alíquota interestadual, se a mercadoria é importada, né, ou com conteúdo de importação superior a 40%, a alíquota da operação interestadual com essa mercadoria é de 4%, caso contrário, vai seguir a regra geral, né, de 12% ou 7%. Então, tudo tem que ser analisado, né? O que eu quero abrir a mentalidade de vocês hoje é isso, né? É necessário olhar não só para a receita bruta da empresa, né? Se vai ser melhor no simples, no presumido ou no real, mas olhar o contexto geral, do início, né, da ponta inicial da operação até a venda, né, de fato, da mercadoria ou do produto, certo? A análise, né, desta mercadoria também vai definir se é sujeita à substituição tributária ou não, de ICMS. Também existem várias particularidades em relação ao ICMS, tá? Quando o contribuinte se enquadra como substituto tributário, ele fica encarregado de recolher esse ICMS antecipadamente pela próxima etapa de comercialização desse produto. Já quando o contribuinte se enquadra como substituído tributário, quer dizer que ele já recolheu, né, já arcou com este ICMS de forma antecipada, porque o ICMS-ST ele compõe, né, o valor total da nota fiscal, mas quando ele vende dentro do seu estado, ele não recolhe ICMS novamente. Então, cada estado define as suas mercadorias, né, sujeitas à substituição tributária. Existe um convênio geral da ST, que é o 142 de 2018, mas cada estado define quais mercadorias estarão sujeitas à substituição tributária em seu território. Então, todos esses pequenos detalhes importam, tá? E no serviço a localização do prestador pode determinar uma alíquota de ISS maior ou menor, tá? Muitas empresas acabam transferindo as suas atividades para outro município, porque a alíquota é menor. No município vizinho, às vezes, é menor. Então, essa análise inicial tem que ser feita, tá? E as questões de retenção de ISS aqui, que são aplicadas também para alguns serviços específicos, né, geralmente ligados aí à construção e cessão de mão de obra. E quais cálculos você tem que fazer, né? Você tem que planilhar. Excel, tá? Você vai precisar dos XMLs, né? Que são as notas de aquisições, as notas de venda do seu cliente. Vai precisar do SPED fiscal, que escritura o ICMS e o IPI, né? Se for uma empresa do real e do presumido, porque a empresa do Simples não apresenta, tá? Na grande maioria dos estados não apresenta. SPED fiscal, ele vai trazer todas as entradas da empresa lá no registro C100, C170, que traz todos os itens que a empresa adquire, tá? Mercadorias para revenda, insumos, remessas que ela recebe, ativo mobilizado e outras entradas no geral. Você vai conseguir ter acesso a todas as entradas da empresa.
As saídas, você não consegue ver item a item, você vai ver uma consolidação ali por CFOP e CST, tá? Então, por isso que você precisa dos XMLs, que são os arquivos eletrônicos das notas fiscais emitidas pelo seu cliente, para poder ver o que ele vendeu e poder analisar cada caso. A FD Contribuições, que é outra obrigação acessória para empresas do presumido e do real, vai trazer a tributação do PIS e da COFINS, né? Vai trazer ali as entradas com crédito, né? As entradas que a empresa apropriou crédito, no caso do regime não cumulativo, lá no C100 e C170, quando a empresa escritura pelo modelo completo, ou no C190, 91 e 95, quando escritura pelo modelo consolidado. Aí você não vai conseguir ver os itens. Aí, nesse caso, você tem que pegar os XMLs de aquisições do seu cliente, tá? Notas emitidas contra o seu cliente. O cliente deve ter isso arquivado, né? Se ele não tem, o contador tem. E todas as saídas estão lá na FD Contribuições, tributadas ou não. Aí você vai conseguir ver os itens vendidos quando a empresa faz a escrituração pelo modelo detalhado, que é o completo, né? Nos registros C100 e C170, ou né, você vai ver ali pelo modelo consolidado nos registros C180 e filhos, tá? Você não consegue ver os itens, aí você vai precisar dos XMLs para analisar cada item vendido, seu NCM, descrição, para enquadrar se ele é tributado, se não é, se tem algum benefício, se é monofásico, se não é, etc, tá? Então, essa análise macro aí. E a ECD e a ECF trazem as receitas, despesas, custos, operações com o exterior, consolidação da apuração do IRPJ e da CSLL, benefícios fiscais, exclusões, adições no lucro real, regimes especiais. Então, a ECD e ECF, né, aplicada aí para empresas do presumido e do real, tá? Nem tudo aqui que está escrito é aplicado para o lucro presumido, mas ela também apresenta ECD e ECF, tá certo? Escrituração contábil digital e escrituração contábil fiscal. Então, o que eu quis trazer aqui para vocês hoje, nesse breve resumo, é um mapa geral do planejamento tributário para que vocês tenham um norte, né? Planejamento tributário, ele basicamente, né, dando um resumo novamente aqui, você vai olhar para a empresa, olhar a fundo a operação dela, né? Quais são os fornecedores dela, quais são os clientes, onde estão localizados. Você vai olhar para o faturamento dela, você vai olhar para as despesas que ela tem para definir qual o melhor regime tributário e o que envolve, né, estar dentro de cada um desses regimes, tá certo? Então, se você gostou desta aula, compartilha com um colega contador, colega tributarista, deixe seu like aqui nessa aula para nós sabermos que você está gostando de conteúdos assim, porque nós vamos passar a falar mais sobre planejamento tributário por aqui, tá certo? E se ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Nos vemos na próxima aula. Tchau, tchau.